Oi gente, tudo bem? Feliz Natal. Vou gravar o segundo vídeo hoje. Vocês perceberam que eu estava comentando um assunto de outra pessoa e como eu estava citando, eu errei em alguns detalhes, né? Depois eu encontrei um vídeo que estava melhor explicado, que realmente estava bem correto. Então eu só estava querendo explicar o motivo do Lucas ter escrito aquelas informações sobre a época em que Jesus nasceu, né? Então essa foi a questão, né? Saber a gente entender como a Bíblia é escrita, do jeito que é escrito, para poder explicar melhor. Por mais que nós não conheçamos as festas judaicas, os períodos, o que nós devemos ficar atentos, nós como cristãos, são com os sinais que estão por vir, porque as profecias bíblicas específicas que revelam as coisas que hão de acontecer, nós devemos ficar atentos a alguns detalhes. E quando esses detalhes começarem a acontecer, nós vamos identificar o período em que nós estamos. Então, por isso que nós devemos ler Apocalipse, porque Apocalipse significa revelação. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, nós vamos ter a revelação das coisas acontecendo. Por isso é importante nós lermos corretamente e sabermos interpretar. Porque hoje em dia existem várias teologias que dão interpretações equivocadas, inclusive, né? Então, por exemplo, por que eu fui falar de profecia, né? Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo foi... Eu estou começando a explicar isso porque eu falei que o vídeo anterior eu errei, né? Então, por que agora eu estou começando a falar de profecias? Porque ah, quando Jesus veio, havia a profecia que ele viria de uma virgem, lá do Velho Testamento, né? E quais são as profecias que somos cristãos, nós não podemos errar? Por exemplo, tem gente que fala que Jesus vai vir assim, eminentemente, vai vir assim, é uma situação eminente que pode acontecer daqui a 5 minutos. Não, não exatamente. A Bíblia, por exemplo, diz que eu vou ter que mostrar o texto para vocês. Então eu vou ter que mostrar para não acontecer, porque eu fui citar um outro estudioso e eu errei em alguns detalhes, né? Mas os textos, a explicação correta está lá na Bíblia, está tudo certinho em relação à Bíblia. Apenas algumas coisas que eu citei que eu errei porque foi explicação de outras pessoas, né? Mas isso aqui eu vou querer mostrar para vocês. Por exemplo, você sabe, por exemplo, em, em que situação Jesus vai voltar? Eu já vou te dizer, ele não vai vir, não existe uma data específica, porque a Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu vou pegar esse texto e eu vou citar para vocês. No momento que eu vou pesquisar. Então, não saber o dia nem a hora é Mateus 25, verso 3. Na NVI está escrito assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, o que acontece? Nós não sabemos o período exato, o dia e a hora que vai acontecer. Mas quando Jesus falou, por exemplo, com os fariseus, houve um momento em que ele falou o seguinte: vocês não conhecem os períodos e as épocas? Porque eles falavam que, por exemplo, sabiam interpretar o tempo, e Jesus falava assim: vocês olham para o céu e dizem, ah, vai chover, não sei o quê, né? Mas eles sabiam interpretar o tempo, ou as situações assim da natureza, mas em relação às coisas de Deus eles não sabiam. Então, por exemplo, era evidente que Jesus iria chegar naquele período e Deus deu sinais, o sinal da profecia de Maria que era virgem, teve o sinal das pessoas, os pastores falaram que viram os anjos avisando do nascimento do Messias. Aconteceu dos três reis, a Bíblia diz reis magos, né? A tradução diz reis magos,
A Bíblia diz 3 reis magos, né? Herodes, ele ficou sabendo e ele fez uma ordem para matar as crianças de certa idade para baixo, acho que de 3 anos para baixo, né? Então, isso porque ele queria garantir que aquela profecia de que um rei havia nascido, que ele acabasse com as crianças, entendeu? Houve aquele massacre. Então, como é que os líderes judeus não sabiam que Jesus estava lá, né? Ele estava com 30 até 33 anos, ele ficou pregando, e os líderes judeus não sabiam, né? Não sabiam o tempo e a época, aconteceu tudo aquilo, e eles não se ligaram. Quer dizer, até quando Jesus estiver para voltar, a Bíblia está escrito que as pessoas que não estão nem aí com Deus vão reagir igual aconteceu na época de Noé. Que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se iam para as festas. E aí quando chegou a época de Jesus descer dos céus e arrebatar o seu povo, aí eu olhei aqui do lado, a cachorrinho olhando para mim. A cachorrinho olhando assim, pela janela. Filó. Então, balançando o rabinho. Então, o que acontece? Esse texto, eu vou encontrar esse texto de Noé. Eu vou encontrar. Olha só que interessante, eu fiz a pesquisa aqui, está em Mateus 24. Mateus 24 e o outro eu falei que era Mateus 25, né? Mateus 24 e 25 são textos bem escatológicos. Escatologia é quando fala do final dos tempos, né? Da volta de Jesus. E olha só esse detalhe aqui, ó, Mateus 24, 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Levou a todos aqui, não está falando de arrebatamento, aqui levou a todos, todos morreram. Ficaram para trás, morreram, ficaram todos pro julgamento, na destruição, na ira do Apocalipse, né? Então não perceberam, mas veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo. Um será levado e deixado o outro. O outro que vai ser deixado, ele vai sofrer a ira de Deus no Apocalipse, né? Na ira de Deus, né? No finalzinho do Apocalipse, né? Estando 2 no moinho, uma será levada e a outra deixada. Né? Existem mais textos com isso aí, com essas explicações. Existem mais textos explicando isso, sobre um ser levado e outro deixado. Então, o que acontece? Então vai ser como na época de Noé, não é? É um exemplo. Então o que eu estava explicando? Que para o ímpio existe aquela outra explicação que as pessoas confundem também. Algumas pessoas confundem e distorcem a teologia. Que essa explicação é a seguinte: Jesus virá como um ladrão numa hora em que ninguém espera. Essa explicação é para aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Porque, e tem gente que fala assim que isso é para todo mundo. Não. Pelo contrário, assim como os fariseus, eles não entenderam que aquela época era a época em que o Messias haveria de vir, desse mesmo jeito, existem cristãos que estão totalmente alienados. Então, para esses, Jesus vai vir de surpresa. E o argumento que, para eu completar, é quando tem aquele texto que diz o seguinte, que nós somos filhos da luz, nós somos da luz. E para aqueles que são da luz, nós não seremos enganados. Eu vou pegar o texto também, eu vou dar uma pausa de novo. Então, olha só que interessante, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler desde o início, tá bom? Eu vou ler pelo João Ferreira de Almeida, atualizada. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que eu vos escreva. Tempos e as épocas, prestem atenção. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite.
Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, quer dizer, olha só, virá como ladrão para os ímpios, para aqueles que não estão nem aí com Deus. Olha só, ele vai explicar. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão, como as dores de parto àquela que está grávida, né? Ó, verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como um ladrão, vos surpreenda. Verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sábios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou à ira. Tá? Então preste atenção, nós não vamos passar pela ira. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades, por perseguições, mas nós não vamos passar pela ira. Ó, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, o que eu estou fazendo com vocês é admoestando, é exortando, é puxando a orelha. Então, prestem atenção, não fiquem brincando com Deus, creiam realmente na palavra de Deus. E tem um detalhe muito importante, quando as pessoas falam na teologia errada, aquela teologia que fala, Jesus vai vir a qualquer momento, não, existem cronologias. E para isso eu vou citar 2 textos que vai explicar isso aqui e que quebra essa teoria errada, essa teologia errada que nós ouvimos por aí. Existem teologias que estão erradas, né? Então, o primeiro texto que eu vou mostrar agora, que é o texto que diz o seguinte, o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja o seguinte, tem 2 textos que dizem assim, que nós devemos orientar os irmãos, consolar os irmãos, dizendo que, em primeiro lugar, aqueles que morreram em Cristo, mas o texto bíblico não diz morreram, falam dormiram em Cristo, né? Então, o crente ele não morre, ele dorme, né? Porque quando Jesus voltar, os que estão mortos primeiro ressuscitarão e subirão primeiro, e nós, os que estamos vivos, teremos nosso corpo transformado e subiremos juntamente com eles, né? Nos encontraremos com eles nos céus, né? E quando a Bíblia diz isso, num dos textos diz que isso acontecerá à voz do arcanjo. E no outro texto diz ao som da última trombeta. Quando nós formos ver no Apocalipse, nós vamos ver que tem a última trombeta. Quando nós olhamos um pouquinho mais para trás nos textos do Apocalipse, qual é o evento anterior que aparece no Apocalipse antes da última trombeta? Acontece o sol escurecendo e a lua não dando a sua luz. Pegou esse detalhe? Confere lá na sua Bíblia, tá bom? Então agora eu vou mostrar os 2 textos que eu vou confirmar isso que eu acabei de falar do Apocalipse, que é ao som da última trombeta. Um momento. Então, eu primeiro vou falar de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Reparem que nesse texto não fala ao som da última trombeta. Mas aí o outro, ele complementa. Então, olha só. Irmãos,
queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Fala da a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, mas não diz qual trombeta, ó. Então, é ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos, descerá do céu os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, isso está em Tessalonicenses. Agora, olhem em Coríntios. No momento, aqui está em 1 Coríntios 15, 52. Então, fala assim. Eu vou ver a João Ferreira de Almeida atualizada. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, olha só, ao som da última trombeta, certo? Então, a última trombeta do Apocalipse, ao som da última trombeta. E qual é o sinal antes? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Onde nós temos essa mesma confirmação do sol e da lua, está lá em Mateus 24. Lembra que eu falei que Mateus 24 é muito importante? Que Mateus 24 ele é profético, não é? Quer ver? Então, em Mateus 24, Jesus estava no templo, saindo com os discípulos, e no verso 4, de Mateus 24, verso 4, Jesus disse: cuidado que ninguém vos engane. Entre os judeus começaram a aparecer muitas pessoas se declarando como um Cristo, e entre os judeus isso é muito conhecido. Então, e eles se sentem assim enganados por todos, mas eles não consideram Jesus também, né? Então, iria acontecer muitas coisas, fomes e terremotos em vários lugares,